Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, caro amigo e colega Professor Rui Nunes, agradeço a presença de todos nesta sessão, em particular ao Sr. Ministro da Economia, Dr. António Pires de Lima, por se disponibilizar para estar connosco na apresentação do livro que refletem as conferências que realizámos há 2 anos. Aproveito também para agradecer à Sra. Ministra das Finanças as várias tentativas que fez para poder estar presente hoje connosco, o que não foi possível devido à sua agenda, agora particularmente ocupada com as negociações com a Troika. Aquilo que podemos desejar neste momento é que essas negociações corram bem para Portugal. Agradeço à Câmara Municipal do Porto e ao seu antigo Presidente, Dr. Rui Rio, que também está aqui presente connosco, e demais equipa, que através do projeto Porto Cidade de Ciência decidiram associar-se à Faculdade de Economia de Porto e patrocinar esta publicação. E quero dirigir, sobretudo, palavras de agradecimento aos ex-ministros das Finanças que participaram no ciclo de conferências que deu origem a este livro e que mais uma vez estão entre nós, nomeadamente o Sr. Professor Miguel Cadilho e o meu colega da Faculdade de Economia, o Professor Teixeira dos Santos. Agradeço ainda aos membros da equipa reitoral presentes, a alguns colegas de direção de faculdade e ao Sr. Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade, ao Sr. Administrador e demais entidades académicas e civis e os colegas presentes, outros trabalhadores, estudantes aqui presentes. É para nós uma grande satisfação poder estar aqui hoje e apresentar esta obra que reúne as intervenções preferidas pela quase totalidade dos Ministros das Finanças desde 25 de abril de 1974. Hoje é um dia particularmente importante para a Universidade, deixem-me referir isso. Houve na Comissão de Coordenação da Região Norte a celebração, há muito pouco tempo, eu acabo de chegar de lá, de um protocolo, da criação do consórcio de protocolo entre as 3 universidades públicas do Norte, entre a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a UTAD, que vai tentar congregar esforços no ensino superior e que, portanto, também marcam o dia de hoje e que vale a pena referir aqui aos presentes. Relativamente ao ciclo de conferências, ele teve lugar em 2012, contudo, quis o acaso que algum atraso na publicação do livro resultasse numa coincidência que considero particularmente feliz. Portugal está num momento decisivo da sua história recente, devido ao fim do programa de acompanhamento financeiro em curso, que termina já no próximo mês de maio e que para todos nós é motivo de grande regozijo. Existem ainda muitas dúvidas sobre a melhor solução para Portugal, inclusive sobre a forma de saída da Troika de Portugal. Por isso, neste momento, todos os contributos são importantes. A reflexão sobre a experiência do passado e a reflexão sobre o futuro, plasmadas neste livro, podem concorrer para ajudar a encontrar uma boa saída e, em particular, para o período pós-Troika. O lançamento do livro acaba por coincidir, assim, com um período particularmente feliz, não só pela saída para muito em breve da Troika de Portugal, mas por estarmos em abril de 2014, a altura em que comemoramos os 40 anos da Revolução, exatamente o período sobre o qual quisemos refletir quando lançámos as conferências e convidámos todos os ministros que passaram pelas pastas das finanças após o 25 de abril de 1974. Ainda assim, o desfazamento temporal deve naturalmente ser considerado pelos leitores na análise dos textos incluídos nos livros. Gostaria de acrescentar ainda que os textos foram todos revistos pelos próprios oradores, que os adaptaram ao momento e assim assumiram a responsabilidade da sua edição. Pessoalmente, considero que foi uma iniciativa de grande sucesso para a Faculdade de Economia, para a Universidade do Porto e para a comunidade em geral. E a comprová-lo está naturalmente a qualidade dos intervenientes que por aqui passaram. O livro permite uma análise cuidada e um olhar atento sobre a evolução de Portugal ao longo dos últimos 40 anos no domínio das finanças públicas e a publicação contribui para uma discussão séria sobre a evolução do país nos últimos 40 anos, olhando criticamente para as finanças públicas portuguesas. As conferências permitiram perceber, por exemplo, que o modelo do Estado Social vigente na Europa na segunda metade do século XX
desenhado num pressuposto macroeconómico de crescimento, está em causa e não é sustentável na sua forma atual. A evolução demográfica e o aumento da esperança de vida contribuíram para o envelhecimento da população e para o aumento das necessidades ao nível dos cuidados de saúde, bem como o redimensionamento, por exemplo, da educação e de outros serviços públicos. Por outro lado, a expansão das funções do Estado, juntamente com alguns erros nas políticas macroeconómicas, suscitaram o aumento da despesa e da dívida pública, colocando em causa a sustentabilidade das contas do Estado e de vários direitos adquiridos. A descida das taxas de juro, ocorrida no contexto de integração no projeto de moeda única, bem como alguns sinais errados dados aos agentes económicos, conduziram a um excessivo recurso ao crédito e, em particular, ao consumo e à habitação, penalizando a poupança. Fomos obrigados a confrontar-nos com esta realidade. Esperamos agora que este período negativo seja um exemplo para os futuros governantes e para os portugueses em geral. Sr. Ministro, aparentemente os indicadores têm vindo a dar sinais positivos, faltando ainda perceber a sua durabilidade, consistência e sustentabilidade. Nas conferências, concluímos que o ajustamento atual, sem uma reforma global do regime, que inclua uma reforma do sistema político, da justiça e da organização e administração do território, será inconsequente. Percebemos que se justifica e é necessário coordenar mais as políticas dos países europeus. A política orçamental é uma questão de interesse comum e não de cada país isolado, pelo que se justifica uma estratégia económica e orçamental coordenada entre os diferentes países. Aceitamos que todos tivemos culpas na situação que o país atravessa e, por isso, escolhemos o tema assumir a responsabilidade pelo passado, preparar o futuro, pois só tomando consciência dos erros que todos cometemos é que podemos aspirar à mudança. Na Universidade do Porto estamos seriamente comprometidos com a contenção orçamental e o equilíbrio das contas públicas. Contudo, como temos continuamente referido, este ajustamento é doloroso para o ensino superior e para a ciência portuguesa. E para nós é particularmente doloroso porque na Universidade, e especificamente aqui na Faculdade de Economia, temos sido muito rigorosos e eficientes na gestão. As receitas próprias já representam cerca de metade dos nossos proveitos. As nossas contas estão publicadas e mostram que temos utilizado muito eficientemente os recursos que nos têm sido colocados à disposição, seja pelos alunos, pelo Estado ou pela restante comunidade que servimos. Esses dados, conjugados com os resultados conhecidos da atividade da nossa faculdade, nomeadamente na educação e formação, na investigação, na internacionalização e nas atividades de extensão, como esta que realizamos aqui hoje, mostram que estamos a conseguir fazer mais com menos, tal como o país exige a todos os portugueses. Este é o objetivo que o país tem pela frente. É o objetivo que cada um tem pela frente enquanto cidadão, professor, gestor, político, funcionário público ou privado, etc. Todos temos que fazer mais com menos. Temos de ser criativos e obter melhores resultados. Temos de ser mais competentes naquilo que fazemos. Considero que a redução da dependência do financiamento público, para além de desejável, é imprescindível no atual contexto económico do país e da Europa, para a salvaguarda da capacidade da Universidade do Porto desenvolver a sua missão pública. Dada a função essencial que as universidades portuguesas desempenham, em particular as universidades públicas, esse desenvolvimento é particularmente importante para que o país tenha futuro. A universidade é o local onde, em princípio, se encontram ou se deverão encontrar os mais capazes, ou pelo menos os mais sábios, e os jovens que, em breve, irremediavelmente, serão os agentes da mudança num país e numa Europa que necessita de sangue novo. Por isso, as universidades não podem ser um repositório de estudantes sem ambição nem futuro que contribuam para aumentar anualmente a taxa de desemprego. Pelo contrário, as universidades têm de ser vistas como um dos redutos que pode ajudar o país a sair da situação em que se encontra. Temos a obrigação de ser um dos fatores de esperança e de pensar e discutir o futuro do nosso país. Os resultados alcançados na Universidade do Porto
sugerem que esta aprendizagem, apesar de difícil, pode ser um processo rico se aprendermos a cooperar mais, se nos abrirmos mais à comunidade externa, com vista a trabalharmos juntos no desenvolvimento de Portugal. Por isso, é necessário que a Universidade crie condições para que os elementos externos da comunidade envolvente sejam parte integrante da escola. Será também necessário que a comunidade externa se esforce por perceber e conhecer melhor o meio universitário e as suas valias, o rigor e a independência das suas análises e o seu espírito crítico e a sua natureza, que deve ser sempre irreverente. A Universidade só cumpre verdadeiramente o seu papel se for uma voz forte e se tiver uma presença perturbadora no meio em que se insere. Se não se acomodar ou resignar com a atual situação. Se tiver mais intervenção e mais pensamento crítico. Senhor Ministro, a natureza da Universidade é esta, ou deve ser esta. A Universidade deve reconhecer o papel que tem na sociedade e não ter medo da sua centralidade. Deve desempenhar responsavelmente a mudança da sociedade através de mais reflexão e mais educação dos agentes da mudança. Por isso, temos a obrigação de colocar o nosso potencial e a nossa capacidade ao serviço da comunidade que servimos. A realização de iniciativas como esta, as conferências com os ex-ministros das Finanças, são um bom exemplo do papel que as universidades podem desempenhar, aproximando o meio académico da comunidade em geral, participando e discutindo os principais temas que envolvem o país. As experiências recentes da Faculdade de Economia com a Academia de Competências, com os vários clubes de estudantes e o desenvolvimento de uma rede de alumni muito forte e participativa, pode ser uma via muito expedita de se conseguirem esses fins através da monitorização e acompanhamento das múltiplas atividades extracurriculares que os estudantes desenvolvem, permitindo assim que estes desenvolvam mais as suas competências pessoais, sociais e éticas para o exercício de uma cidadania ativa no presente e no futuro. O lançamento deste livro representa, assim, mais um contributo para o futuro que queremos. Uma universidade interveniente, crítica e participativa. Uma universidade com voz ativa. Termino, mas antes de passar a palavra à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Porto e ao Sr. Professor Rui Nunes, responsável pelo projeto Porto Cidade de Ciência, queria mais uma vez agradecer ao Sr. Ministro da Economia por se ter juntado a nós e juntamente com todos os ex-ministros das Finanças. Muito obrigado a todos.